Opa, e aí, gente, tranquilo? Não sou o Maitos, mas eu sou o host de hoje. Porque hoje é o one shot de Naruto, e como o Maitos não é um conhecedor de Naruto, aí eu trouxe a trupe de quem conhece Naruto, né? Mas eu não estou sozinho hoje, eu estou com o povo aqui. Começar. E aí, Emily, tá tranquilo hoje? Tô tranquila, né? Como sempre, gravando aqui com os meus amigos, famoso Naruto, o que me fez participar da WJB, né? Quem lembra do nosso grande embate, Hobbes? Nossa, A esse. gente, Nossa. pra quem não lembra, a primeira participação da WJB foi discutir Naruto com Hobbes. Nossa, foi, E foi passado sombrio, inesquecível. É, passado passado sombrio. sombrio. E também tô com a Flashback do E Gabi. é, vilão, né? Eu também tô com a Gabi. E aí, Gabi? Boa noite, gente. É só os experts de Naruto aqui e o Talho. Brincadeira. E também Caraca. não pode esquecer dele, né? O Talion também. E aí, gente, como é que vocês estão, cara? Bem-vindos aí, o vice-presidente do WJB agora tá aqui, tá? Pra quem não sabe, fui eu que entrevistei a Emily pra admitir ela no WJB, quem lembra? É porque eu fui entrevistar a Emily, né? Porque é pra ver se ela era apta a debater com o Hobbs. No fim das contas, eu me esqueci que o Hobbs que não tava apto a debater com ela. Então, gente, essa one shot de Naruto é porque essa one shot de Naruto existiu porque Naruto completou 20 anos em 2022. E eles abriram uma votação mundial para escolher os personagens mais populares. E quem ganhasse a votação receberia uma one shot do Kishimoto. E a votação a votação chama Naruto P99. Começou em dezembro de 2022 e se encerrou no fim de janeiro de 2023. E o resultado saiu em abril de 2023 também. O que vocês acham do Minato ter ganhado a votação? Certo? Justo? Quem vocês votaram? olha, bom, eu acho que eu nunca comentei aqui, mas eu já comentei no Pod Flashback, que é o podcast da Gabi, que o Minato é um personagem aí que não me apetece muito. Não é que eu não gosto dele. Eu acho que o problema nem é ele em si. É o hype que as pessoas criam em cima dele. Porque, beleza, ele é daorinha, ele é foda, ele sabe lutar, e é tipo todo estilosinho. Ele é um personagem legal de ver, assim, secundário. Só que as pessoas agem como se ele fosse um personagem incrível. E ele não é nada além do pai do Naruto. E Hokage, quarto Hokage. Ele nunca teve uma personalidade muito aprofundada. Então, eu nunca gostei dele, assim. Era um personagem que eu achava legal em ver em tela. Não vou mentir, né? Porque é bem legal quando ele aparece. Mas não era um personagem que eu ficava, nossa, que incrível. Não entrava nem no top 20, eu acho, de Naruto. E o pessoal eleva muito ele, a ponto de ter ele como favorito. Enfim, aí eu tinha essa birra aí com ele. Então, quando eu descobri que ele tava ganhando a votação, eu fiz de tudo pra isso não acontecer. Mentira, eu não votei uma vez, eu acho. Acho que eu votei uma vez só. Mas, Votou, tipo, meu voto faz diferença. mas eu não tava feliz. Mas o Itachi ia ganhar. Aí eu ficaria menos feliz ainda. Porque o Minato, beleza, eu sou indiferente. Mas o Itachi, eu odeio. Então, eu Nossa, que feliz isso. que não foi o Itachi que ganhou. Mas, assim, o Minato não era a minha primeira opção. Eu votei na Kushina. Eu votei, tipo, umas 3 vezes e as 3 foram nela. Então, eu saí ganhando de qualquer forma, porque esse one shot, supostamente, é do Minato. Mas eu acho que provou pra gente, mais uma vez, que o Minato não tem personalidade e tudo sobre ele é em relação à Kushina. E foi ótimo pra mim, porque eu gosto muito dela e acho que ela não teve uma chance de ser aprofundada na história original de Naruto. Então, essa foi uma boa chance de se aprofundar nela e na relação dela com o Minato, que, gostando ou não do Minato, não tem como não dizer que a relação deles é muito linda, assim, bonita de se ver. Então, eu saí ganhando, apesar de sair perdendo. E eu tô feliz com isso. Ah, e você, Gabi? Quem você votou e se você acha certo o Minato ter ganhado ou não? Cara, eu acho que. Achei ok o Minato ter ganhado. Eu acho que, mais uma vez, o Kishimoto falou: gente, eu não tenho nada pra falar desse personagem. Aí ele fez uma one shot do Rasengan. Então, tipo, eu acho que. Gente, eu não achei uma shot tão boa assim. Achei, foi literalmente ele falando: pô, galera, não tem muito o que entregar aqui, então eu vou entregar o que eu acho que vocês vão gostar, entendeu? Mas eu não pensei numa história pro Minato, que tava todo mundo esperando que falassem sobre o Namikaze. Tipo, foda-se isso pro Kishimoto na cabeça dele, entendeu? E é isso que não tem espaço pra ele falar, inventar uma história totalmente nova em 50 páginas. Então eu acho que é uma shot, apesar de eu não ter curtido tanto, foi boa. E dito isso, eu votei, acho que. Eu votei em várias pessoas diferentes. Eu votei pra Tsunade um dia, porque tinha direito a uma votação por dia, né? Aí eu Uhum. votei na Tsunade, votei no Gaara, votei na Conan também. E quando tá chegando no final, pra poder não ganhar o Itachi, eu comecei a votar no Minato.
Exatamente, pra garantir, né? Porque a gente não aguenta Ai, gente, sinceramente, não tenho nem comentários pro Itachi. Eu não odeio ele igual a Emily fala. Eu até gosto dele, mas, pô, ele já ganhou uma novel, a novel foi adaptada pro anime, entendeu? E ele já tem muita coisa em relação ao Sasuke, ele acaba aparecendo. Então, de qualquer forma, acho que foi uma boa o Minato ter ganhado. E como a Emily falou, a Kushina ganhou mais que ele nessa one shot. Então, É, Eu só falando rapidão que eu acho que, assim, deixando meu áudio de lado pelo Itachi, ele não merecia ganhar. Porque Naruto foca já muito nos Uchiha, inclusive muita gente reclama disso. E assim, as pessoas reclamam que é muito focado nos Uchiha, mas vai lá e volta no Uchiha, que já tem, tipo, muita história contada. Não tem mais o que falar do Itachi. O Kishimoto espremeu esse personagem. Ele matou e reviveu o cara pra contar mais coisa. Não tem mais o que falar do Itachi, pelo amor de Deus. Então, pelo menos não foi ele que ganhou. E eu queria dizer, assim, que assim, eu não odiei One Shot, eu também não amei. Eu só li e falei, ai, que lindo. Porque realmente não é uma história que precisava ser contada, né? O Kishimoto aí, eu acho que ele não. Eu estou feliz, né, de que ele conta essa história, mas não é uma coisa que faz muita diferença. É, como a Gabi falou, ele não tinha uma história pra contar do Minato. Ele usou o Minato pra falar da Kushina. E, bom, como eu falei, né, isso é um ganho pra mim. e agora, e Time, e você? Você achou certo ter ganhado do Minato? Você votou em alguém também? O Cara, que eu você acho que acha? a gente. Acho que democracia é um erro, tá? Não, mas assim. Olha, acho que o Kishimoto, a reação do Kishimoto quando o Minato ganhou diz muito sobre essa votação, né? Acho que essa é uma parada assim, o Kishimoto falou, gente, como assim, Minato ganhou, cara? Eu não esperava que o Minato ganharia essa votação, não. Caramba, fiquei surpreso. Assim, pra mim, ele dizendo assim, gente, vocês são malucos? Por que vocês votaram no Minato, cara? Não tenho nada pra falar dele, não, gente. Já contei tudo que eu tinha pra contar aqui. Tem mais um E pouco ainda. não, assim, para mim o ponto positivo da relação do Minato é justamente porque eu gosto da relação dele com a Kushina, né? Eu acho bonitinho aquele passado dele, que chamavam ela de tomate e tal, e aí ele ia lá, pegava ela no colo, um romance maravilhoso, lindo. Temos o mesmo gosto para mulheres, eu e o Minato, então se é que eu posso dizer que sai algo positivo de que eu me identifique com ele. Mas só, cara, fora isso, o Minato pra mim é só um personagem legal e ponto. Eu gostava de lutar com o Minato nos jogos de Naruto, se é que isso conta de alguma forma de ponto positivo. Mas fora isso, eu não tenho nada para dizer do personagem. Além do que, na votação, né, eu fui ativo, tá? Eu participei e eu votei muito no Rock Lee, tá, gente? Eu queria muito ver uma história do Rock Lee. Eu amo o Rock Lee, porque desde o clássico pra mim ele não tem destaque e eu quero muito ver o Rock Lee tendo destaque de novo, mas eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Mas obviamente, né, eu sabia que ele não ia ganhar, mas eu votei nele e concordo com todos vocês, tá? O Itachi não tem mais história pra ser contada em Naruto. Cara, eu não aguentava mais ver passado do Itachi em Naruto, chegou um determinado ponto que isso pra mim já tinha saturado. E ainda bem que não venceu, né? Eu preferia que qualquer um ali vencesse, cara. Tsunade, Sakura. Cara, eu não tenho mais saco pra ver a história do Itachi, não, mas eu gosto do Itachi, tá? Eu gosto do personagem, eu gosto dessas coisas, assim, eu achei ele um personagem legal. Desculpa, Emily, mas pra ver a história one shot dele, não, pelo amor de Deus. Eu queria fazer um adendo rapidinho. O Kishimoto realmente ficou surpreso que o Minato ganhou. Ele falou isso, que ele não esperava. Ele também ficou muito surpreso com o número de votos da Sakura. E ele falou que ele queria que a Kurama tivesse ganhado. Inclusive, ele desenhou. Eu não sei quantas pessoas ele ia desenhar, acho que os 10 primeiros. Mas aí ele aumentou a quantidade de personagens que ele desenhou só pra adicionar a Kurama. Então, assim, eu acho que ele já tinha uma história da Kurama na cabeça e queria contar ela, mas ninguém queria saber. Então, aí ele veio com o negócio do Minato. Ai, gente, eu achei muito fofo isso. Eu não sei se vocês viram o recado dele quando ele desenhou os 20 personagens mais populares. Porque quando ele pediram pra ele desenhar, ainda não tinha fechado a votação, né? Então, tipo, tava o Guy em 21º e a Kurama em 22º. Aí ele falou, vai que esse povo vai pra frente, entendeu? Vai que ele entrou nos 20 primeiros e também não... Ele gosta, são personagens que ele gosta, né? Então ele foi e desenhou. Aí ele falou... Cara, foi muito fofo porque, tipo assim, ele desenhou mais do que ele precisava. E a própria One Shot tinha um pedido, acho que 40 páginas, ele desenhou 55, sabe? Então, tipo, você percebe que ele tava meio que sem vontade, aí ele foi pegando pra fazer, ele foi ficando animado de novo, sabe? Eu achei muito fofo isso. A gente fala que ele meio que não tinha nenhuma história pra contar do Minato e que ele não tinha muita vontade, mas dá pra ver que ele tem muito carinho por Naruto, né? E o que não dá pra dizer de Boruto. E dá pra você ler naquela história e você sente que o Kishimoto ele tá colocando empenho, o coração dele ali, sabe? Por mais que ele não tenha uma história muito complexa,
ele faz um negócio legal, um negócio coração mesmo, que você sente que ele tá dando tudo de si ali. E eu gosto disso. Deu uma nostalgia de Naruto, sabe? Não, deu Porque mesmo. você tem aquele sentimento de volta, sabe? Que ele tá gostando de escrever aquilo. Ó, assim, eu não votei no Minato, eu votei uma vez só, porque quando eu tentei votar a segunda vez eu não consegui. Então só votei uma vez só, eu votei na Tsunade, porque a Tsunade é a minha personagem favorita de Naruto, não tem discussão. E falando do Minato, nada demais, mas eu sempre gostei de Naruto, a relação do Minato com a Kushima. Sempre era muito fofinho de ver as relações dos dois, sabe? Era muito legal. Só quero acrescentar aqui também que o Minato, assim, o Minato pra mim, por mais que ele tenha sido um personagem completamente aleatório pra vencer a votação, assim, na minha opinião, não faz nenhum sentido ele ter ganho a votação, né, eu nunca vi ele sendo tão popular desse jeito. O que a Emily falou é interessante notar, porque o Kishimoto não fez um one shot assim, de qualquer jeito, sabe? Ele tentou falar alguma coisa sobre o clã Uzumaki, sobre os selamentos do clã, sobre como que funcionava o manto da raposa na Kushina. Ele tentou trabalhar alguma coisa ali que tornasse esse one shot interessante. O one shot pra mim ficou bom. Me remeteu muito à época em que eu comprava nas bancas os mangás de Naruto, ia ler em casa, assim, aquele traço clássico do Kishimoto e sentia aquela ambientação de fato ninja, assim, do Naruto, todo mundo na floresta, treinando e tentando melhorar aqueles mistérios por trás dos clãs e tal. Me remeteu à época de ouro de Naruto pra mim, e essa nostalgia me trouxe de volta a querer ler mais coisas de Naruto. Em compensação, me deixou com menos vontade ainda de ler Boruto, mas isso aí a gente releva. E eu espero que o Kishimoto faça outros one-shots. O Kishimoto falou, né? Nos veremos em breve, um negócio assim, depois que ele conseguiu concluir esse one-shot. E eu espero que ele faça outros desse tipo, porque a gente sabe que antes do de Naruto, Kishimoto fazia bastante one-shot, inclusive a gente comentou vários aqui no WJB. E eu espero ver de volta outras histórias, outros Naruto Gaiden com personagens que façam sentido dentro da história. Pode ser com a Kurama, eu aceito. Se esse one shot vender bem, com certeza vai ter mais one shot, porque como a Jump é mercenária, vai querer mais do Kishimoto, extraiu 100% dele, sabe? Então, se vender bem, certeza que vai ter. Então, acho que a próxima a gente já sabe que vai ser a Kurama, né? Se ele gosta tanto dela, né? Eu queria perguntar assim, né? Saindo um pouco do tópico do one shot, mas ao mesmo tempo não. Depois de ler isso, o que vocês pensam sobre Boruto? Porque aí tem esse questionamento, né? É o Kishimoto que tá escrevendo Boruto mesmo? É o Kishimoto que tá escrevendo Boruto? Não é? É boato? Tem alguém por trás? Tem alguém fingindo? O que vocês pensaram sobre Boruto depois de ler esse one shot do Minato? Cara, não parece que é o Kishimoto escrevendo, pô. Assim, eu não gosto da Quarta Guerra Ninja, mas ele tinha ainda carinho por Naruto, mas Boruto, meu Deus do céu, parece eu escrevendo, pô. Mas é porque, tipo assim, essa semana eu tive até uma polêmica. Eu adoro fazer polêmica com fãs de Boruto, que eles acham que eles são donos da verdade. Então eu adoro manter essas teorias da conspiração, né? Eu acho que assim, primeiro, eu acho que o Kishimoto tá escrevendo Boruto não torna ele bom ou ruim. As pessoas querem o tempo todo convencer que o Kishimoto tá escrevendo Boruto pra poder falar não, mas é isso aí, é o que ele entrega mesmo. Gente, não, se ele tá escrevendo, ele não tá conseguindo entregar, entendeu? Mas eu acho esquisito que o que mais eu acho esquisito não é nem o jeito de contar a história. Porque eu penso que, tipo assim, o mangaka, quando ele tá desenhando, é uma coisa diferente. Porque, por isso que, inclusive, eu acho que o Togashi, ele não quer entregar o mangá dele pra outra pessoa. Porque quando você tá escrevendo sua história, não tem a sua alma ali. Quando você tá desenhando, é quando você realmente desenvolve as ideias, sabe? Tanto que essa última página, por exemplo, do mangá do Minato, que aparece a cabeça dele na frente do monstro dos Hokages, tipo, uma semiótica maneira ali, você tem essas ideias quando você tá desenhando, entendeu? Então não tem como ele passar isso pro Kiemoto, essa assinatura dele quando ele tá desenhando. Então, pode ser sim que ele esteja escrevendo Boruto e nessa coisa ele passar as coisas pro Kiemoto fica ruim. Isso aí não vou discutir. Mas o que eu acho esquisito mesmo é que eles não colocam ele creditado como autor. Sabe? Eles colocaram no site do site oficial de Naruto porque ele escreveu o filme. Mas, tipo assim, ele não escreve no mangá mesmo, nos capítulos que vão saindo, ele continua aparecendo como creator e supervisor. Criador e supervisão. O que é muito estranho. Se você tá escrevendo mangá, por que você vai colocar que ele tá supervisionando ainda, entendeu? Supervisionando é diferente de você escrever. Então eu acho muito, muito esquisito mesmo. E acho que mais provavelmente ele tem uma equipe que tá escrevendo.
e ele continua só supervisionando, entendeu? Ele não tá envolvido 100% com o projeto. Ele tá lá só supervisionando pra ver se não sai merda, né? Mas saiu, né? Como a gente comenta todo mês Boruto, né? Cara, estão ameaçando o Kishimoto a falar que ele tá escrevendo Boruto. Não tem Verdade. outra Juro, explicação. Ele, tá muito assim. Kishimoto, cara, colocaram Ô, uma arma na gente. cabeça dele e falaram assim, cara, fala que escreve isso aqui, senão a gente não vai vender mais esse mangá, cara. Aí ele foi lá e falou que ele tá escrevendo junto com o mangá de Boruto, né, cara? E não De vende verdade, ainda. eu acho muito discrepante. Tudo bem, né? Pode ser que a qualidade dele tenha caído como escritor, porque, dando um exemplo, o mangá que ele estava escrevendo, acho que é Samurai 8, né? Foi Isso. cancelado porque ninguém lia porque era ruim, né? Não sou eu que tô falando. O negócio foi cancelado. E tem o programa aqui do Samurai 8, gente, também no WJB. Não leiam, tá, gente? Exato, exato. Então, assim, eu não duvido que a qualidade dele como escritor tenha caído. Pode acontecer, pode ser que ele tenha perdido a mão depois de Naruto. Só que tem coisas muito específicas que não parecem coisa do Kishimoto. Por exemplo, a morte da Kurama no mangá de Boruto. Foi muito anticlimático, totalmente sem sentimento, sem coração, sendo que Naruto sempre foi muito dramático nessa questão nessa questão emocional. Muita gente acha que até apela, que passa do ponto, justamente porque o Kishimoto ele passa muita emoção e sempre foi uma das maiores características de Naruto, fazer a gente simpatizar até com o vilão na hora da morte dele. E isso é marcado desde o arco dos Zabuza, desde o primeiro arco, que a gente tá chorando por um cara que a gente acabou de conhecer. Então não faz sentido ele fazer uma morte totalmente sem sentimento, sem vontade pra Kurama, que ele falou agora que era praticamente a personagem favorita dele, que ele queria muito escrever uma história só sobre ela, e faz um negócio desse, sabe? E o Kawaki também é um personagem assim que não parece alguma coisa que o Kishimoto escreveria. Eu acho tudo muito esquisito. E aí eu acho que isso se consolidou com esse one shot, porque você vê que as características que a gente gostava em Naruto estão aqui, mesmo sendo uma história bem mais curta. O romance, os cuidados, né, nos detalhes, o fato dela ter escolhido o nome do Rasengan, são pequenos detalhes que fazem muita diferença e que Boruto não tem. Então, eu realmente não sei se ele não gosta de Boruto, se ele não quer escrever e tá fazendo isso porque ele precisa, ou se não é ele escrevendo. Eu acho que não é ele, sinceramente. Eu acho que ele só tem uma ideia geral ali e as pessoas seguem. Ele é basicamente o showrunner, né? Que em série acontece isso. O showrunner decide tudo, e aí contrata os roteiristas, os diretores, e eu acho que é o que acontece mesmo em Boruto. Claramente o Kishimoto pra mim é só um. Só tão escrevendo, falando assim, Kishimoto, aprova isso aí, cara. Aí ele vai olhar assim, ele lê metade do texto. Pode ser, acho que tá legal. E coloca, sabe? Porque eu não acredito nisso, cara. Todo one shot que o Kishimoto faz de Naruto, ele, cara, no mínimo eu acho legal, assim, sabe? Tem alguma coisa ali que realmente me toca, que me remete ao que Naruto sempre foi. Se eu falar que, assim, nada me remete ao que o Kishimoto normalmente faz. E por mais que o Kishimoto tenha perdido a mão, diminuído a qualidade de escrita dele por qualquer motivo que fosse, eu acredito que com Naruto ele sempre teve muito tato, sabe? Ele sabe escrever Naruto. Tipo, ele tem um contato tão grande com a obra que, pra mim, mesmo nos piores momentos dele, ele consegue escrever algo interessante dentro da obra de Naruto. Mesmo que o one shot não fique tão bom, mesmo que a história não seja lá essas coisas, ele consegue escrever algo que seja satisfatório. E eu creio que isso é uma das características dele. Em Boruto, a história toda pra mim é completamente sem coração, assim, como a Emily falou. Não só a morte da Kurama, pra mim todos os personagens têm alguma coisa ali que não desce, não parece ser o Kishimoto que tá por ali. E eu acho que só quem acompanhou Naruto por tantos anos entende mais ou menos o sentimento de você abrir uma página de Boruto e você simplesmente não sentir nada do que Naruto passava pra ti no passado, sabe? E abrir uma página de Minato, agora Gaiden, e entender e lembrar da essência de Naruto, voltar essa nostalgia, voltar esse carinho que se tinha por alguns personagens que nem eram tão relevantes assim, tipo a Mito, que apareceu ali no personagem. Cara, a Mito foi citada, acho que, sei lá, 3 vezes em Naruto. E mesmo assim, foi uma personagem que eu gostei de ver pelo tempo que ela apareceu no one shot do Minato. Então, assim, são pequenas coisas que a gente percebe no mangá que fazem remeter, e de fato, quem tá escrevendo aquilo é o Kishimoto, sabe? Então, por isso eu acredito que Boruto não tenha realmente a mão do Kishimoto. No máximo, uma supervisãozinha ali, mas coisa Eu bem ia básica. perguntar isso, porque eu entendo que, assim, Boruto, ele é desenhado por outra pessoa. Como eu falei, eu acho que para um mangaka, ele passa muito a alma dele quando ele desenha. Por mais que ele esteja escrevendo a história, não é a mesma coisa de você desenhar.
Até deu o exemplo do Togashi, que eu acho que ele tem razão de não querer, né, e tal. E a gente tinha isso acontecendo em Samurai 8 também, né? Samurai 8. Que vocês falaram aí, né? Que vocês já comentaram. Eu queria saber se vocês sentiram isso também em Samurai 8 ou vocês sentiam, mesmo sendo desenhado por outra pessoa, que tinha o Kishimoto ali por trás. Então, Samurai 8 pra mim é um caso bem... É um caso pra mim que o Kishimoto ficou refém do que... Não tô falando que o Kishimoto não tem culpa, tá? Claro que tem. Realmente a Samurai 8 foi uma bomba, mas assim... dava pra ver que o Kishimoto queria entregar ali algo que vendesse primeiro, para que ele pudesse desenvolver aquele universo. Só que ele ficou, para mim, tão focado nisso, tão focado em fazer algo que ele queria fazer, mas que ao mesmo tempo que ele queria que vendesse, que ele colocou tanta informação, ele atropelou tantas coisas em Samurai 8 que acabou ficando inviável de se ler a história. A história, se vocês lerem o primeiro capítulo de Samurai 8, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Nossa, É quase muito, 100, é quase 100 páginas o capítulo número 1 e é muita cara, informação, pô. muita informação, muito texto, muita coisa desnecessária. Ele quer impor carisma em alguns personagens simplesmente porque ele quer desenvolver essa história logo, porque ele queria expandir esse mundo e fazer um universo gigantesco. Só que as coisas não começam aos poucos, elas não começam devagar, elas não começam pequenas. Eu falei isso no one shot não, no programa de Samurai 8. Naruto começa como um garotinho ninja que quer ser alguém na vila e cara, sozinho porque as pessoas não gostam dele, porque ele tem um demônio misterioso lá dentro dele. As coisas começam em Naruto pequenas, a gente vai vendo conforme as coisas vão acontecendo, como que a história de Naruto vai se desenvolver. Então o Naruto sai primeiro da vila para ir levar um cara em outra, né, transportar um senhor da ponte na outra vila. A gente descobre que existem outras vilas em Naruto, que existem outros ninjas mais perigosos, que existem ranqueamentos de ninjas. Samurai 8 já começa tipo assim, cara, a gente vive num universo gigantesco, esse é só um planeta de tantos outros planetas, aí tem... para você utilizar qualquer habilidade, você tem que ter isso, e para você conseguir ir para uma jornada, você precisa disso e daquilo, e já começa maluquice, loucura total, dedo no cu e gritaria. E, cara, esse tipo de abordagem de história é muito complicado para se manter serializando por muito tempo, porque as pessoas que estão lendo não conseguem absorver o tanto de informação que está sendo colocada. E aí, para compensar isso, tem que colocar-se muito texto e dedicar muitas páginas em explicar a história. E quando a gente explica demais em palavras a história, ela fica desinteressante na hora de se ver. Então, cara, pra mim o Kishimoto ele perdeu a mão porque ele estava tentando fazer algo que vendesse, mas ao mesmo tempo algo que ele queria fazer e no fim não soube mesclar bem as duas coisas. E isso parece ser o oposto de Boruto, que as pessoas sentem que em Boruto falta informação, falta falar as coisas. Exato, é. Ah, não, ele falta tudo e mais um pouco, pô. Então, como Naruto é uma história consolidada já, ele não precisa se dedicar muito tempo a explicar coisas. Ele pode colocar... ele pode se dedicar mais a fazer painéis bonitos que envolvam os personagens de outras formas do que explicar conceitos dentro da história. Os conceitos são optativos, são completamente opcionais para ele. Enquanto que hoje o ritmo da Jump é totalmente diferente de quando era no passado, quando Naruto foi lançado. Eu acho que esse ritmo novo, o Kishimoto não se adaptou bem. Mas, em compensação, quando ele vai escrever alguma coisa que ele já está habituado e ele sabe que vai fazer sucesso, porque Naruto é uma febre, então ele se sente, parece mais confortável para escrever e ele tende a acertar mais. Não sei qual que é a tua percepção, Rob, sobre isso, porque tu leu Samurai 8 também, né? Li, é assim. Tudo que eu não gostava da Quarta Guerra Ninja se intensificou em Boruto. É muita informação, random se batendo e a arte é muito poluída. Nossa senhora, cara, a arte de Boruto. Boruto não. A arte de Samurai 8 é muito poluída. Não dava pra entender nada, é igual a Quarta Guerra Ninja. Me dava dor de cabeça ler a Quarta Guerra Ninja, sabe? Era muita informação ao mesmo tempo, sabe? Eu tava perdido, não sabia nem quem tava na tela. Samurai 8 foi pior ainda, pô. Agora, também tem isso. Falando da arte do Kishimoto em geral. Você acha que ele melhorou a arte de Naruto pra cá? O que vocês acham, gente? Cara, eu acho que tá clean, como sempre, né? Eu acho que é uma coisa que, inclusive, pra quem tá começando a desenhar, é uma boa usar o traço do Kishimoto como referência, porque ele tem um traço muito limpo, dá pra você entender o que tá acontecendo em cada painel. Não vou dizer que melhorou, porque eu acho que em alguns aspectos ele perdeu o tato. Tipo, por exemplo, eu tava falando antes de começar a gravação, eu tava comentando isso.
Eu senti que o Minato, ele tá parecendo muito Naruto. Eu não sei se isso é proposital ou se é porque ele desenhou tanto Naruto que ele esqueceu como que desenha o Minato, como que pode fazer ele ficar mais novo, sabe? Então, talvez isso seja um resultado de muito tempo que ele ficou sem desenhar. Porque vamos lembrar aqui que ele só desenhava artes oficiais do Naruto por muito tempo. Ele não desenha nada assim, quadrinização e tal. Tem tipo, antes mesmo de Samurai 8, então provavelmente desde que Naruto terminou, ele não desenha nada muito intenso assim. Então, acho que tem esse sentido, entendeu? Mas não achei que melhorou nem piorou. Acho que tá a mesma coisa, com algumas coisas que tá meio esquisito por falta de prática. Ficar tanto tempo sem desenhar dá nisso, né? Falar que pra mim o traço do Kishimoto, ele sempre foi consistente. Desde o clássico, claro que eu sinto saudades desse clássico anos 2000 dele, mas como eu falei, essa one shot do Minato me remeteu muito a essa época, e eu acho que o traço dele deu uma piorada na Guerra Ninja, mas aí eu acho que não foi uma coisa, eu acho que foi uma situação onde ele estava querendo colocar muita coisa em pouco tempo, sabe? E aí eu acho que ele deu uma perdida no traço, deu pra ver ali que ele tava, que era loucura o final da Guerra Ninja, eu acompanhei isso semanalmente na época. E, cara, cada capítulo ele tinha que espremer muita coisa que ele queria colocar, ele tinha que colocar muito conceito ali no meio, ele teve toda aquela polêmica dele não conseguir matar o Madara, ele não sabia o que ele fazia com o Madara. E aí acabou que no fim das contas, isso com certeza afetou a arte dele, né? Ele não era mais tão tranquilo para ele desenhar a Guerra Ninja, pelo menos era a impressão que me dava. Parecia que ele queria colocar todas as informações possíveis ali para poder concluir logo a história. E quando ele volta a fazer esses one-shots Gaiden, aí dá pra ver que ele faz com a mesma tranquilidade que eu acredito que ele fazia, que ele escrevia Naruto, claro, dadas as proporções. A gente sabe que ele tá trabalhando na Jump, semanal, é outra história, né? Mas dava pra ver que ele não tinha mais aquela pressão de eu tenho que fazer isso, eu tenho que acabar isso, eu tenho que concluir desse jeito. E ali ele tá totalmente livre no que ele tá fazendo dentro da história de Naruto. E aí nisso ele se sai muito bem. Por isso que pra mim o traço dele volta a ficar tão bom quanto ele sempre foi nos Gaidens, né? Não porque ele tem mais tempo só pra desenhar, mas por conta da tranquilidade que ele tem de fazer história. Isso pra mim afeta muito na qualidade geral de Naruto. Vocês falando bastante da queda da qualidade no final do mangá, não só na parte escrita, mas também de desenho. E eu acho que quanto mais a gente entende desse universo de mangá, principalmente de shonen, da Shonen Jump, a gente vê que é uma constante, né? Que tem, principalmente nos finais, tem essa maldição aí que shonen costuma não ter um final muito bom. Eu acho que é justamente por conta dessa pressão dos editores. Lógico que não dá pra culpar eles, né? Se você for um bom escritor, você vai entregar um negócio bom. Mas eu acho que muito dessa pressão de ser um negócio semanal, e eu acho que quando chega no final, a pressão é ainda maior, porque eles querem que você fala que acaba. Então eles te dão um prazo pra você acabar, porque eles vão colocar outra revista no lugar. Foi o que aconteceu com o Sorachi, né, de Gintama. Ele não conseguiu terminar a história, porque ele precisava sair, porque ele falou que ia terminar a história, ele não conseguiu, ele teve que terminar em outra revista. Então eu acho que isso acontece com muitos autores. Meio que eles perderem a mão no meio do caminho, justamente por causa dessa pressão. E eu acho isso muito triste, porque aí acaba que pode ser que eles entregariam uma coisa muito melhor, que eles não conseguem por causa desse ritmo mesmo, que é muito acelerado. E acho que hoje em dia tá mais acelerado ainda. Parece que as pessoas querem ver histórias que as coisas acontecem muito rápido. Se um capítulo é mais contemplativo, a pessoa já perde a vontade. Eu vi isso acontecendo com Chainsaw Man, a parte 2. Eu não li nem a primeira nem a segunda, mas muita gente tava reclamando que não tava acontecendo nada, porque, pelo que eu vi, numa vibe mais slice of life. Só que não era justamente o que o autor queria fazer, uma coisa mais slice of life, pra depois ir pra parte da ação. Então eu sinto que as pessoas estão tendo cada vez menos paciência com isso. Então é bom que ele tenha lançado um one shot aí, que parece que ele teve mais calma, mais paciência pra fazer o que ele queria. A geração TikTok se perdeu, né? É tudo mais rápido, né? A gente que comenta semanalmente a Jump, a gente sente isso na pele, né, cara? Uhum. Quanto mangá interessante com potencial cai no esquecimento e é cancelado por conta de besteira, assim, porque os caras têm uma pressão absurda pra vender logo e se eles não fazem daquele jeito, o negócio não é vendido. O mangá tá indo num ritmo tão bom, mas o público não tem paciência pra consumir. É outra geração, a gente sempre fala. Muitos dos mangakas que fizeram sucesso no passado talvez tivessem muita dificuldade de fazer sucesso hoje. Não porque tá mais difícil, mas porque o ritmo é outro, né?
Mas enfim, com o Naruto não seria diferente, inclusive. Então eu acho bom que mangakas, eu gosto de ver mangakas antigos que voltam a escrever suas próprias histórias, porque daí eles estão na zona de conforto deles e pra mim tem maior chance de sucesso. Eu ia só perguntar pra você e pra Emily. Melhorou o traço dele ou não? Pra mim melhorou, sim, comparado ao que era o final de Naruto, com certeza. Claro, só vai dizer, né, porque ele teve mais tempo, mas eu não acho que é só por isso. Acho que, assim, inclusive pra mim ele nem teve tanto tempo assim pra criar esse one shot, porque ele foi pego meio de surpresa, né? Eu acho que é muito mais questão dele estar muito mais confortável em fazer o mangá do que necessariamente com ele ter tido tempo pra criar e desenhar. E isso diz muito sobre a qualidade do one shot, que pra mim, assim, se não foi meu Deus do céu, 10, mas pelo menos é um one shot bem, bem legal de acompanhar, pelo menos eu gostei. Eu achei que o traço dele melhorou, assim. Eu acho que não é uma mudança muito brusca, dá pra ver que é o Kishimoto ali. Mas eu gostei de algumas mudanças, assim, principalmente na forma que ele desenha a Kushina. Não sei se é porque a gente não tinha muito dela antes, mas eu sinto que a forma que ele desenhou ela é bem diferente. Eu não sei explicar o que, mas tá bem diferente pra mim, e eu gostei desse novo diferente. E eu acho que ele explorou alguns outros aspectos, mas, vamos dizer em palavras, entre aspas, meio lúdico, com a questão das espirais lá. Eu acho que ele quis fazer umas coisas novas, mas também deixando a marca dele, e terminou, tipo, com um painel bem Naruto. Inclusive, eu acho que tem uma... lembrei aqui. O Obito tem uma cena assim também, que é a cabeça dele no mural dos Hokages, ali que ele queria ser Hokage um dia. Então, eu achei bem legal. Achei que melhorou sim, apesar de não ser uma mudança muito grande. Sempre achei o traço do Kishimoto bem consistente aí, como alguém falou que eu esqueci quem foi. Aí uma coisa, eu acho esse one shot melhor que o traço do Oda atualmente, porque o do Oda tá muito poluído. E aqui foi limpo Não, pelo e amor de divertido Deus, de ler. o que tá acontecendo com o nosso Mano Oda, cara? A quadrilização dele tá um negócio assim, olha. Acho que eu falei, eu quero acreditar que é por causa da cirurgia do olho, cara. Gente, Enfim. relaxa, o Oda tem um plano. O Oda tem Ele um tem um plano. plano. Cara, é foreshadow pro futuro, cara. Relaxa. É um foreshadow, cara, é um foreshadow. Ele vai colocar, sei lá, o cara da Akuma Mi do quadrinho, não sei, uma parada assim. Nossa. Eu tenho medo do futuro de One Piece, tá? Não, tenho esse medo. eu confio. Gente, depois de meia hora. E aí, gente, o que vocês acharam da one shot em si, da história? Queria só fazer meus comentários gerais, minhas impressões gerais, que é. Eu acho que quem entendeu aquele papo lá de Redemoinho da Mito precisa procurar ajuda psicológica pra ontem, que aquilo ali não faz sentido nenhum. Mas, no geral, eu achei muito bom, como o Thales já tinha mencionado, a dinâmica do casal Minapushi, né? E achei também legal que o Kishimoto, eu fiquei um pouco, quando falaram que ia ser uma one shot de 55 páginas, eu falei, cara, esse homem, ele não vai lembrar de nada. Ele não vai lembrar que o Jutsu do Minato é o Rasengan, ele vai esquecer de tudo. E não, ele, tipo, acho que ele entregou muito em relação tanto daquele desenho dos 20 personagens mais populares, que ele colocou todo mundo com algum tipo de arma que remetia a alguma coisa que eles já usaram em game, coisa assim. Achei bizarro isso. Muita coisa ele lembrava, não sei se alguém falou pra ele desenhar, mas eu sei que eu achei muito legal isso. E em relação também, tipo, cara, essa one shot tem, por exemplo, o selamento da Kurama, se vocês perceberam, não é o mesmo do Naruto, que o Naruto, a Kurama fica atrás de umas grades, né? E nesse não, nesse ele fica tipo, prendendo na barriga dela, assim, que é o tipo de selamento que a Kushina usava. Então, tipo assim, ele lembrar desses detalhes assim, eu achei muito interessante. Eu queria aqui trazer uma interpretação da história da Mito. Sim, eu preciso de psicólogo, obrigado, Gabi. Mas o que eu entendi foi o seguinte. A gente começa meio que a história, a Kushina, ela tá cansada de viver todo dia a mesma coisa. Porque ela não tem liberdade. Ela é uma pessoa presa por causa da Kurama. E um redemoinho é justamente isso, né? Você gira em círculos e você para ali no meio, você não tem outra saída. Só que quando é uma espiral, é 3D, então Mano, muito difícil explicar o que tá se passando na minha mente, mas faz sentido. Ela vai pegando um caminho e ela chega em outro lugar. É diferente de chegar no mesmo lugar com um redemoinho. Na espiral, ela tem uma visão diferente do mundo. E, assim, é um conceito meio viajado, mas eu achei muito legal. Eu acho que o Kishimoto quis se aventurar um pouco. Eu acho que não é um conceito aí que ele falaria no Boruto, pelo amor de Deus.
no Naruto original. Eu acho que ele se aventurou, assim, quis trazer um negócio mais conceitual que eu gostei. É claro que não é muito profundo, muito complexo, mas Naruto nunca foi, assim, complexo. Foi sempre uma coisa mais simplista, mas eu achei interessante ele querer trazer um conceito mais conceitual. E eu gostei bastante disso. Eu gostei muito da personalidade da Kushina. Ela é bem rebeldezinha, assim, igual o Naruto era. E é interessante ver como ela vivia diferente dele, né? Que o Naruto, ele não era preso por causa da Kurama, mas ela era. Ela tinha que ser vigiada o tempo todo. Enfim, ela não podia sair num lugar específico. Então é interessante ver essa mudança. E eu gostei muito de ter visto mais da Kushina. Eu acho que, assim, o que o Kishimoto teve um problema com personagens femininas, isso não é segredo pra ninguém, né? Eu acho que nesse one shot, eu senti pela primeira vez que ele não fez uma distinção em escrever personagem feminino e personagem masculino. Eu senti que ele simplesmente escreveu uma personagem. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu sei que é um conceito muito abstrato. Eu acho que é mais de sentir mesmo do que conseguir explicar em palavras. Mas foi o que eu senti e eu fiquei feliz com isso. Eu achei muito bonita a relação ali do Minato com a Kushina. Eu achei legal que ele deu um espaço para incluir o Jiraiya, que era uma conexão que a gente já tinha com o Minato. Que ele colocou a Mito ali, que também não precisava, porque era uma personagem que ninguém se importava muito, mas ele fez questão de trazer uma conexão antiga com a Kushina, então dá pra ver que ele teve um cuidado ali com os detalhes. E também teve aquela, sabe, no começo do Naruto, no clássico, que quando vai aparecer vários times, aparentemente esses três personagens aparecem nesse one shot. Eu não sei se o que ele quis dizer com isso, eu acho que foi só uma referência ali, uma piada interna. Porque o próprio Jiraiya fala que o Minato foi o único ao dele. Então, pode ser que, tipo, eles só seja numa missão específica juntos e, por acaso, tiraram fotos juntos aquele dia e ficou marcado como se eles fossem um time, não sei. Mas, enfim, eu gostei bastante dos conceitos que ele usou. Isso é uma coisa simples, ao mesmo tempo mais profunda. Eu gostei muito no foco na Kushina, a relação dela com o Minato. E eu achei que o Minato, apesar de ter falado que ele não tem personalidade, eu acho que ele deu uma personalidade pra ele ali. Ele é mais engraçadinho, lembra até um pouco Naruto. E eu gostei disso. Não, falar que, cara, esse one shot pra mim, ele acho que o grande ponto alto dele justamente pra mim foi falar um pouco mais sobre o Close Uzumaki. Cara, por mais que tenha sido uma coisa bem abstrata, né? Eu não esperava que ele trouxesse isso pra história de novo com alguma veemência, com algum destaque. Eu acreditei até que ele falaria muito mais sobre as lutas que o Minato travou, talvez, contra os espadachins da névoa, por exemplo, ou que ele travou lutas contra outras aldeias, do que necessariamente sobre, especificamente, o Clã Uzumaki e a relação dele com a Kushina. E eu fui positivamente surpreendido por isso, porque o Kishimoto trabalhou conceitos ali no meio, né? Ele não precisava fazer isso, ele podia simplesmente trazer um fanservicezinho do Minato e tava todo mundo feliz. Não, ele trabalhou muito mais pra mim um conceito do que necessariamente lutas em si, né? Tanto que logo que começou o one shot eu achei que seria sobre alguma guerra que o Minato participou com o Jiraiya. E no fim das contas não foi sobre isso. Então, pra mim isso tem muito mais valor do que... Porque assim, mesmo sendo um Battle Shonen, as histórias que Naruto pode trazer pra mesa são tão interessantes que pra mim não é necessário ter ação o tempo inteiro, até com um personagem que grita muita ação, né, que é o Minato, que é grande, o grande apelo dele é utilizar as kunais de teletransporte, ser um personagem rápido. Naruto consegue trazer essa mítica que ele tem dos clãs, das aldeias, para dentro da história e consegue trazer conceitos ali no meio que faz com que a gente se interesse pelo que está acontecendo sem necessariamente precisar ficar mostrando luta, luta, luta. Isso para mim sempre foi um valor muito grande de Naruto, foi uma coisa que eu sempre valorizei bastante. E eu gostei de ler esse tipo de coisa novamente, porque eu percebo que o Kishimoto não esqueceu da essência do que sempre foi o Naruto, né? É uma história que tem muito potencial para ser mais, sabe? Não que ele não tenha sido, mas eu acho que Naruto, a gente até falou isso algumas vezes aqui, né, sobre o mundo de Naruto, que ele tem potencial para ser gigantesco. E o Kishimoto pareceu que não explorou tanto quanto ele poderia, o que não faz a história ficar ruim, pelo contrário, só de uma forma diferente. Ele pode explorar outros conceitos de formas diferentes agora, né? Expandir mais esse universo, expandir mais esse mundo. E ele faz isso com o Close Uzumaki, mesmo que de forma mais discreta. Então, eu acho que isso pra mim foi o que mais me agradou na história.
Também, né, acho que canonicamente o Minato fuma, tá, gente? O Minato é fumante canonicamente falando. E eu acho que se eu estivesse no lugar do Minato com a esposa, o tempo todo tem que me preocupar com a esposa, que poderia ser dominada pela Kurama, e estivesse treinando o Kakashi e o Obito, eu também fumaria, cara, honestamente. Então, o Red Minato é Caron um que ele guerreiro. aprendeu com Sarutobi, tá? O terceiro Hokage fumava muito também e ele aprendeu com ele. Mas não tem como não, pô. Caraca, Sarutobi, além de uma má influência pro Naruto, ensinou o Minato a fumar, impressionante. Aí, Emily, uma camada da personalidade dele, Minato fumante. Pô, pior que aí, ele cresceu no meu conceito. Gosto de fumante, não posso fazer nada. O One Shot pra mim foi uma coisa divertida de ler, porque sempre desde que eu antes de assistir Naruto, eu sempre que senti interesse em ver a relação do Minato com a Kushima, e aqui foi muito divertido, foi muito legal ver a relação dos dois, é bem fofinho os dois juntos. Bem legal mesmo, romance. Vocês leriam o Hong Kong de Naruto? Não, pelo amor de Deus. Vocês leriam, ô Gabi e Emily, vocês leriam Hong Kong de Naruto? Depende do casal. Fala aí, um casal. Cara, Ah, o do Minato e da Kushina, vocês leriam? Depende se fosse muito longa, eu ia ficar de saco cheio. Mas eu leria. Você leria, Talion? claro que eu leria. Cara, uma das coisas que mais me interessa em Naruto, por incrível que pareça, é o romance. Eu gosto do romance de Naruto. Eu acho bonitinho. Cara, Mano, mentira. Cara, eu gosto da Ino e do Sai, pô. Eu gosto da Ino e do Sai, é um casal que eu gosto. Eu gosto do Shikamaru e da Temari. Cara, da Sakura e do Sasuke, eu tenho opiniões, mas aí eu digo pra vocês assim, eu gostaria de ver sim o Hong Kong deles, porque eu acho engraçada a relação dos dois, tá? Eu acho que Do daria Naruto da boas Hinata, risadas. do Naruto da, cara, desculpa, do Naruto da Hinata eu não tenho muita vontade de ver não, vou ser sincero, mas Eu assim, seria eu muito sem aceitaria. graça. Seria muito sem graça. Eu não tenho muita vontade. Cara, eu teria mais vontade de ver o processo que a Ino naquela frase da Ino, né? Pós-guerra, pós-Naruto versus Pain. Nossa, eu poderia até me apaixonar pelo Naruto agora. Do processo que a Ino chegou a Ino a falar aquilo, do que de ver uma história de Hong Kong do Naruto e da Hinata. Porque pra mim, cara, eu acho que foi tudo que podia ser explorado entre os dois já foi explorado lá naquele filme da Lua lá, e é isso aí, já tá o suficiente. A gente tava falando se leria uma Hong Kong de Naruto. E o resultado foi: a gente preferia ler qualquer coisa que não fosse uma Hong Kong de Naruhina. Porque eles são muito sem graça. Sem graça, cara. Gente, vocês vão ser massacrados. Bom, os fãs do Chip vai denunciar, o W também vai cair o canal, hein? É assim que ele funciona. E você, Gabi, leria um Hong Kong de Naruto? Depende de quem. Vai, do Minato e da Kushina. Nada Cristina, com certeza. Agora, dos casais principais, não. Prefiro a morte. Prefiro a morte. Nossa, Não, e nem é isso. pode acabar com essa palhaçada, entendeu? Eles não são engraçados, a fase adulta deles não é engraçada, então chega. Cara, não seria lindo um one shot assim do Itachi, a namorada dele, cara? Ai, mano. Eita. Não é romântico que o Itachi fez, não acha romântico, não? Nossa, muito. Nossa. Até porque o Tati, ele tem um carisma pra comédia. Lindo, Quem né, nunca cara? sonhou em ser morta pelo namorado, né? Pelo amor de Deus. Que foi o que ele fez. Nossa, gente, o Itachi, antes de matar ela, ele foi muito fofo, gente. Ele colocou ela num genjutsu pra ela viver a vida dos sonhos dela antes dele matar ela, cara. Isso é muito fofo, cara. Ai, meu Deus. Nossa, Meu Deus. pelo amor de Deus, velho. Eu quero um psicopata. De Sasusaku, Gabi. Você veria? Não! Gente, pelo amor de Deus, entendo que os Uchihas não tem alegria ali, entendeu? Não tem como sair alegria comédia dali. Não, é real, assim. Eu acho que eles renderiam umas interações engraçadas. Só que o Sasuke e a Sakura da vida adulta, meu Deus do céu, que casal sem carisma. Nossa, sem sal, sem açúcar, não dá. Então, depois desse papo inteiro de xingar o Itachi, falar qual Hong Kong a gente queria, do que a gente achou do shot, vamos finalizando por aqui, gente. Emily, dá tchau aí pra galera. Tchau, galera. Estaremos de volta aí quando o Kishimoto fizer o outro one shot. Mas quando o Boruto voltar, a gente também vai estar aí pra falar muito mal e se perguntar: será que é o Kishimoto mesmo? E a resposta certa a gente nunca vai ter. E é isso. Obrigada por ouvir e ouçam os outros podcasts. Dá tchau aí, Gabi. Gente, tchau. E. Gente, Kishimoto mito, é isso aí, entendeu? Entregou tudo em 55 páginas, apesar de eu não ter gostado tanto.
E sigam a WJB no Instagram, tá? Porque eu tô cuidando das redes sociais da WJB. Então, por favor, deem um biscoito pras coisas que eu faço. Beijo. Dá tchau, Fábio. Tchau, né, gente? A gente vai voltar a falar de Naruto. Claro que, obviamente, com Boruto, né? Porque a gente tá acompanhando esse mangá maravilhoso que a gente tanto ama de Boruto. Olha só, o anime vai voltar, inclusive. Olha, tô muito feliz, cara. Cara, a gente vai falar mais de Naruto porque eu tenho certeza que o Kishimoto vai lançar mais histórias de Naruto, né? E também, WJB, que como eu gostaria de ver vocês falando de entre arcos de Naruto, você falando de Gintama, cara. Quem é que gosta de Gintama? Ai, gente, nossa, seria tão legal, né? Que pena, mas sei lá, né? Vai que em algum momento aí entre novembro e janeiro de 2023 a gente faça alguma coisa de Naruto. Não sei, se de repente, cara, tudo se resolve com dinheiro. Não, mas vocês têm que pedir, hein? Tudo se resolve com dinheiro, gente. Vocês mandem. Entendeu? Vocês mandem no nosso bolso aí que relaxa que a gente faz, entendeu? Claro, né? Seria muito legal se o JB fizesse, né? Mas o JB é burro, né? Não vai fazer um one shot de Naruto. Quer dizer, entre arcos de Naruto, né? O JB não vai fazer isso. Né? É E eu isso. sou a rainha do marketing, né, Thalio? Não. Capaz. Então é isso, gente. Tá tudo aí na descrição. O Pod Flashback também vai estar na descrição, que eles sempre, quando podem, eles estão falando de Naruto. A rede social de todo mundo tá na descrição também. Nossos parceiros estão na descrição também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até um próximo one shot do Naruto, se tiver também. E até mais, gente. Tchau e se cuidem.